Eu sou o D'Angelo. Eu sou a Denise. Bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos falar de um assunto que preocupa muito todos os fiéis. Mas antes de falar desse assunto, eu gostaria de falar com a Denise. Olha, Denise, nos últimos anos tiveram muitos terremotos, muita fome, pandemias. O que você pensa como fiel sobre tudo isso? Bem, o grande desastre está chegando. O Senhor deve voltar. Então temos que estar alertas e preparados para a volta do Senhor e não cair nesses desastres. Amém. Essa atitude é muito real. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus nos prometeu: eis que cedo venho. Apocalipse 22:12. Surgiram agora todos os tipos de sinais do seu retorno. E muitas pessoas tiveram premonições de que o dia do Senhor está próximo. O Senhor Jesus já retornou? Como podemos acolhê-lo? Vejamos agora as profecias escritas na Bíblia. O primeiro sinal da volta do Senhor Jesus: terremotos, fomes, pestes e guerras. Está em Mateus 24, 6, 8. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isto será apenas o início das dores. Amém. Várias guerras eclodiram nos últimos anos. Eventos como a derrubada do regime talibã no Afeganistão, o conflito entre a Índia e o Paquistão, a invasão no Iraque pelos Estados Unidos e a guerra cada vez mais intensa entre Israel e a Palestina. Pestes, incêndios, inundações e terremotos também são vistos por toda a parte. Entre eles destaca-se o novo coronavírus, que eclodiu em Wuhan, China, em 2019. Desde então se espalhou por todo o mundo. Também houve graves incêndios florestais na Austrália em setembro de 2019, enquanto uma grande praga de gafanhotos assolou a África Oriental, do outro lado do planeta. Com muitos países agora enfrentando a fome. Em janeiro de 2020, a Indonésia sofreu enchente e a Terra Nova, no Canadá, foi atingida pela maior tempestade de neve em um século. Ocorreram terremotos em Lazig, na Turquia, no sul de Cuba e no Caribe e em outros lugares. Esses sinais mostram que essa profecia foi cumprida. Sim, eu assisti a notícias 2 dias atrás. Desde o acontecimento da guerra russo-ucraniana, o preço dos alimentos disparou em todo o mundo. Agora, os países islâmicos e africanos aumentaram os seus alimentos em 200, 300%. Esses países já são pobres, incapazes de suportar. Se continuar essa guerra, haverá uma crise no celeiro mundial. Então os seres humanos estão enfrentando uma crise existencial. Sim. O segundo sinal da vinda do Senhor Jesus: o surgimento de anomalias celestiais. Apocalipse 6:12 diz: e vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Joel 2, 30-31 diz: farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhões de fumaça. O sol se converter-se-á em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Nos últimos anos houve vários momentos em que a lua ficou vermelha, feito sangue. Por exemplo, houve uma série de 4 luas de sangue no período de 2 anos,
em 2014 e em 2015. Em 31 de janeiro de 2018, houve uma superlua azul de sangue, que ocorre apenas uma vez a cada 150 anos. Depois surgiu uma superlua de sangue de lobo, em janeiro de 2019. A profecia de o Sol tornar-se negro também já ocorreu. E de fato houve diversos eclipses solares totais, como o eclipse em Singapura em 26 de dezembro de 2019. E no Chile, em 2 de julho do mesmo ano. O cumprimento dessa profecia é evidente nesses fenômenos. É verdade. O terceiro sinal da vinda do Senhor Jesus. As igrejas estão desoladas. O amor das pessoas esfriou. Em Mateus 24:12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na verdade, antes eu li essa escritura e eu não entendi o que significava até hoje. Mas agora realmente eu compreendi. Então conte. Olha, a desolação está se espalhando por todo o mundo religioso. A pregação de padres se banalizou e caiu no lugar comum. Incapaz de prover aos fiéis, em suas disputas por status, alguns padres estão formando camarilhas, facções dentro das igrejas. E alguns até mesmo abrindo negócios, montando fábricas para conduzir os fiéis na senda secular. Verdade. Agora os fiéis sentem uma falta de confiança generalizada e uma relutância em se separar do mundo e viver em suas complicações exaustivas. É isso mesmo. Algumas igrejas aparentam estar lotadas e animadas, mas muitos frequentam a igreja apenas para expandir sua rede social, os seus contatos, e também vender produtos como local de comércio. Falando até aqui, você sente que essa cena é muito familiar? Eu pensei na época do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi ao templo, ele viu que o templo tinha se tornado um local para vender e comprar pombos, gado, ovelhas. Verdade. Então qual é a diferença entre a igreja atual e o templo no final da Era da Lei? Nessas coisas é evidente o cumprimento total da profecia do retorno do Senhor Jesus. O quarto sinal da vinda do Senhor Jesus, o surgimento de falsos cristos. Mateus 24, 4, 5 diz: Respondeu-lhe Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, a muitos enganarão. Esta profecia do Senhor Jesus indica que, quando ele retornar, surgirão falsos cristos enganando as pessoas. Falsos cristos têm surgido enganando as pessoas em países como Coreia do Sul, China e Japão, e também outros mais. Esses falsos cristos não possuem a essência de Cristo, nem podem proclamar a verdade, mas assim mesmo afirmam ser Cristo. Eles imitam o Senhor Jesus manifestando sinais e maravilhas para tentar enganar as pessoas. O cumprimento dessa profecia é evidente nisso. Amém. O quinto sinal da vinda do Senhor Jesus, a restauração de Israel. Mateus 24, 32 a 33 diz: Aprendei, pois da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, sabeis que estás próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Muitos que creem no Senhor sabem que os tenros ramos e folhas da figueira se refere à restauração de Israel.
Quando Israel for restaurado, o dia do Senhor está próximo. Israel foi restaurada em 14 de maio de 1948. É verdade. Obviamente, essa profecia do retorno do Senhor foi integralmente cumprida. Amém. O sexto sinal da vinda do Senhor Jesus, a divulgação do Evangelho aos confins da terra, está registrado em Mateus 24, 14. Este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Em Marcos 16,15, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, após a sua ressurreição: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Depois que o Senhor Jesus ressuscitou e subiu aos céus, o Espírito Santo começou a orientar aqueles que seguem o Senhor Jesus a dar testemunho dele. Hoje, os cristãos se espalharam por todo o mundo e muitos países democráticos adotaram o cristianismo como religião de Estado. Mesmo até a China, onde o partido é ateu, dezenas de milhares de pessoas aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus. E isso mostra que o Evangelho da redenção da humanidade por meio do Senhor Jesus se espalhou por todo o mundo. É evidente então que a profecia do retorno do Senhor Jesus foi cumprida. Como podemos acolher a vinda do Senhor Jesus? A partir dos fatos listados, podemos ver que os 6 sinais do retorno do Senhor já surgiram. Agora é um momento crítico no acolhimento do Senhor. O que devemos fazer antes de podermos acolher o retorno do Senhor? Essa pergunta é muito boa. Agora chega a chave. O Senhor Jesus nos deu a resposta a esta pergunta há muito tempo. Em João 16, 12 e 13, o Senhor Jesus disse: Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvidos e vos anunciará as coisas vindouras. Apocalipse 3, 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Há também muitas profecias nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode também ler atentamente esses versículos, quais características encontrou? O Espírito Santo, a verdade, batendo a porta, o que o Espírito diz, ouça. Ai, entendi! Quando Deus voltar, Ele vai expressar as palavras! Muito bem! Como você vê nesses versículos, quando o Senhor retornar, Ele dará declarações e falará às igrejas nos dizendo todas as verdades que não entendíamos antes. Aqueles que, ao ouvirem o discurso de Deus e reconhecerem sua voz, o aceitarem e se submeterem a Ele, serão capazes de acolher e participar da festa do Cordeiro. Aqueles que não reconhecerem a voz de Deus, por outro lado, certamente não serão as suas ovelhas e serão expostos e eliminados por Ele. É evidente nisso que quando aguardamos a vinda do Senhor, é fundamental que encontremos as palavras do Espírito Santo nas igrejas e aprendemos a ouvir a voz de Deus. Uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus, cabe a nós buscar a vontade de Deus, as palavras de Deus, suas declarações. Pois onde quer que haja novas palavras ditas por Deus, a voz de Deus está ali. E onde quer que haja passos de Deus, os feitos de Deus estão ali.
onde quer que haja a expressão de Deus, ali Deus aparece. E onde quer que Deus apareça, ali existe o caminho, a verdade e a vida. Eu pensei no que o Senhor Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Parece que acolher o Senhor é principalmente ouvir a voz de Deus. Ser capaz de reconhecer o Deus que expressa a verdade e encontrar a verdade, o caminho e a vida, para acolher o retorno do Senhor. Amém, corretamente! Bem, o tópico de hoje podemos conversar para por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau!